Eu confesso a você que foi a primeira vez que eu dei uma olhada numa prova dessa. Eu acompanhava pela imprensa, mas fui ver. Não tem uma questão que faça menção a qualquer um dos sucessos brasileiros, e eles não são poucos na lógica do desenvolvimento brasileiro. De exemplos como, por exemplo, a Embrapa. Eu vou voltar à questão do agronegócio. O agronegócio que é sucesso hoje, vou dar um detalhe aqui, um número. Para se ter uma ideia, a China, dos 100 quilos, 100 toneladas de China, cada 100 toneladas de soja que a China consome, 70% vem do agronegócio brasileiro. 70% vem do agronegócio brasileiro. Isso deveria, inclusive, dar aos brasileiros a condição de que nós somos estratégicos para a China. Nesse aspecto, a China não consegue viver sem o Brasil. 70%. Mas vamos lá. Para se ter uma ideia, só nesse mês de outubro houve uma procura ainda maior pela soja brasileira. Desses dados todos, tudo isso é ignorado pelo Enem. Não só isso, uma série de outras coisas, mas vamos lá. 5,5 milhões de toneladas de exportação só nesse mês de outubro. No acumulado do ano até agosto, dá 93 milhões de toneladas de exportação. 93 milhões de toneladas. 16% de aumento em relação ao ano passado. A exportação de soja, para se ter uma ideia, foi de 48 bilhões de dólares. Eu só não tenho certeza se esse dado é com todos os grãos ou só de soja, mas o acumulado só de 2023. E os dados são até agosto, janeiro, agosto, não levam em conta o mês de outubro ainda. Se eu tenho esta realidade, essa é uma pergunta para falar para o menino do Enem, porque provavelmente alguns ali vão ser engenheiros, alguns ali vão ser comerciantes, administradores, e eles precisam saber o país onde eles vivem. O país onde eles vivem hoje é um sucesso do agronegócio pela competência, sobretudo da tecnologia brasileira, porque tudo isso foi desenvolvido pela Embrapa. A Embrapa é feita de pesquisadores brasileiros. Coisas que são feitas lá do interior de onde eu venho, da Exalc, na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, que dá boa parte desses números, referencia inclusive o agronegócio brasileiro. Tudo isso é sucesso no mundo. Aqui eu tenho o formulador da prova, que faz, obviamente, ele sabe qual é a resposta que tem que ser certa. E, obviamente, ele coloca uma questão que é de cunho ideológico. Aliás, é de um marxismo de 1900 e bolinha, isso é do século passado. Essa gente parece que não saiu do século XX. Com todas essas evidências, com todos esses dados eloquentes sobre o sucesso brasileiro, não, eu vou lá e vou simplesmente malfadar o agronegócio brasileiro. Essa gente que está aí hoje, vamos imaginar, aquilo tinha, se não me engano, as provas tinham cores diferentes ali. Boa parte da tinta que se usa para qualquer coisa no Brasil, ela é importada. É petroquímico, né? É indústria petroquímica. Se o agronegócio não existisse no Brasil, vou dar um dado econômico. O dólar hoje seria de R$10, não seria de R$5. Por quê? Porque você faz uma conta muito simples em economia. Se você exporta pouco, você não tem entrada de dólares. Se você tem pouca entrada de dólares no seu país, você tem um problema de câmbio. O câmbio, obviamente, é um equilíbrio do que entra e o que sai. O que você paga com dólares e o que você recebe com dólares. Essa gente que faz uma crítica ao agronegócio brasileiro dessa maneira, ignorando todos os dados, e eu só dei alguns aqui, são muito mais do que isso, simplesmente fogem, é um negacionismo do desenvolvimento brasileiro em nome de uma causa que eu não faço a menor ideia qual seja, que por acaso me parece apenas o objetivo de doutrinar jovens. Só que tem uma coisa, eu vou contar aqui um detalhe, e eu vi isso e li isso nas redes sociais. Os jovens estão, digamos, boa parte desses jovens já está vacinada com essa questão. Ele vai lá, responde o que ele sabe que é para ser respondido, mas ele discorda daquilo. Ele vai até passar pelo Enem, vai ser aprovado, vai ter uma boa nota e entrar na universidade, mas boa parte desses jovens já entendeu qual é o jogo. Faz para passar. Mas isso não, obviamente, isso não deveria fazer com que o sistema público de educação brasileiro, o Congresso Nacional e, sobretudo, os presidentes das duas casas do Congresso entendam, porque a Frente Parlamentar do Agronegócio já está se manifestando, mas os dois presidentes do Congresso têm que dizer não a esse tipo de manipulação ideológica numa prova do Enem. Isso é incompatível com a lógica republicana brasileira.